Mas nós queremos falar nessa noite, conforme prometido, sobre 3 chaves bíblicas para o sucesso na criação dos filhos. E nossa meditação, o nosso estudo tem por base o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, e também Gênesis 2, 24. Na realidade, nós vamos partir destes textos, mas as chaves bíblicas se encontram no livro de Provérbios. Tá? Mas para nós introduzirmos aqui a nossa reflexão, nós vamos ler aqui em Gênesis 1, 31 e Gênesis 2, 24. E antes de lermos, vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos onde você está. Pai, em nome de Jesus, é na Tua presença que nós estamos. Queremos Te pedir, Senhor, Tua bênção, Tua graça, Tua inspiração, a iluminação do Teu conhecimento sobre a nossa mente, para que possamos ministrar ao coração do Teu povo nessa noite, para que o Teu nome seja glorificado, vidas impactadas, o Evangelho, Senhor, venha penetrar os corações. Em nome de Jesus, fica conosco e nos dá da Tua graça para ministrar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos ler o texto bíblico, Gênesis capítulo 1, versículo de número 31. Diz assim: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. E agora passamos para o capítulo 2, versículo 24. Diz assim: Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Meus irmãos, nós temos percebido, nos tempos em que nós vivemos, e sempre houve na realidade, vários problemas ou desafios na criação dos filhos. Os tempos em que nós vivemos, para nós cristãos, são tempos trabalhosos, tempos em que corremos contra a correnteza. Os valores cristãos são uma espécie de contracultura. A cultura do mundo é uma, os valores cristãos, a cultura cristã é outra. E criar filhos de uma maneira cristã, de um modo bíblico, sadio aos olhos de Deus, no mundo em que nós vivemos hoje, é navegar contra a maré, é navegar contra a correnteza, é estar no sentido oposto, no sentido contrário do que as pessoas fazem. E um dos problemas principais que nós detectamos, observamos, e isso não estou falando apenas eu, mas os especialistas em família, os nossos estudiosos de família cristãos, é o que nós podemos chamar de filiocentrismo. O que é o filiocentrismo? É o filho ou os filhos estarem no centro do lar, estarem no centro das relações familiares. Né? Nós entendemos, irmãos, à luz da palavra de Deus, que há uma hierarquia de 3 degraus os relacionamentos dentro do lar. Primeiro vem o relacionamento de cada um dos indivíduos e do casal com Deus. Esse é o mais importante de todos, é o relacionamento com Deus. Em segundo lugar, nós temos o relacionamento do casal, relacionamento conjugal entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa. E em terceiro lugar, nós temos o relacionamento do casal com os filhos. É assim que entendemos por quê? Porque a Bíblia entende como família não apenas um casal com filhos. Se você ler atentamente a Bíblia chama de família, ou no entendimento bíblico, uma família completa, é uma família constituída de um marido e de uma esposa, de um homem e de uma mulher, não necessariamente com filhos. Filhos são bênção, filhos são resultado da união entre um homem e uma mulher, mas enquanto este casal não tem filhos, ou se por algum motivo eles não tiverem filhos, eles, o homem e a mulher, o casal, já são uma família completa. E são uma família cristã quando este homem, de mãos dadas com esta mulher, com Jesus no centro,
formam uma família. Então a família aos olhos de Deus já é completa quando um homem em aliança com uma mulher se une no matrimônio com Deus no centro deste lar. E os filhos? Os filhos, eles são bem-vindos a este círculo familiar. Imagine um homem de braços estendidos e de mãos dadas com uma mulher, com Deus no centro, com Cristo no centro. É um círculo. É o círculo familiar. Os filhos são bem-vindos a fazer parte desse círculo. Quando o filho chega, o círculo se abre e o filho dá as mãos, uma mão para o pai, outra mão para a mãe, e continua um círculo familiar com Cristo no meio. Note que não é um circo, mas um círculo familiar. Bom, se um casal já é uma família completa, né? Lembrando que um casal, para Deus, uma família para Deus é um homem e uma mulher que assumiram uma aliança diante dele. Tá? Deus considera este casal, esta família, algo muito importante de extremo valor. E da onde nós tiramos isso? Da leitura que fizemos aqui em Gênesis 1:31. Deus no sexto dia criou tudo e viu que era muito bom tudo que ele havia criado no sexto dia. E o que é que ele criou no sexto dia? O homem. Deus criou o homem. E claro, no verso 27 do capítulo 1, ele fala que criou o homem, macho e fêmea, homem e mulher. Então, o homem e mulher, Deus ter criado a humanidade desta maneira, para Deus foi muito bom. Note que nos outros 5 dias da criação, Deus apenas havia dito que era bom aquilo que ele havia criado. Mas no sexto dia, no último dia, ele, quando criou o homem e a mulher, Deus disse, isso é muito bom. Por isso nós costumamos dizer que o homem é a coroa da criação de Deus. Muito bem, o núcleo então da família, o núcleo da estrutura familiar é o relacionamento entre o marido e a esposa. Tá? Outra coisa, nós também podemos afirmar, agora com base no segundo texto que nós lemos, que é Gênesis 2:24, que para Deus, em primeiro lugar, vem o DNA do matrimônio e depois vem o DNA biológico, sanguíneo. O que eu quero dizer com isso? Que para Deus, mais importante é, ou em primeiro lugar vem, o relacionamento entre o marido e a esposa, e depois vem o relacionamento deste casal com os filhos. Por quê? Porque os filhos vêm, depois eles vão e o casal permanece. E o casal agora, sem os filhos saíram do lar para formar as suas famílias. Deixa de ser família esse casal? É óbvio que não. Continua sendo família. Por quê? Porque antes de ter os filhos já era família. O casal já constituía uma família. A diferença é que durante um tempo teve filhos dentro do lar, dentro de sua casa, e agora não tem mais. Os filhos cumpriram esta palavra aqui. Esta palavra se cumpriu na vida destes filhos. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Né? Tem alguns pastores que costumam dizer que isso tem que ser cumprido na literalidade pelo casal, né? Ou seja, deixar pai e mãe, sair da casa do pai e da mãe, não ficar morando junto, mas esse é assunto para uma outra live, um outro culto. Bem, fechando esse parênteses, voltamos então para este problema que queremos nos debruçar hoje, que é o filiocentrismo, né? Que é a família centrada nos filhos. Mas, Guilherme, você está falando em filiocentrismo, e olha a minha filha aí querendo participar da live conosco, né? Ela quer usar aqui a palavra. Quais são os sintomas desse problema? Eu nunca ouvi falar dessa expressão filiocentrismo. Quais são os sintomas deste problema, desta falha dentro da estrutura do lar? Primeiro, filhos que são sábios aos seus próprios olhos. Filhos orgulhosos, filhos que entendem que eles são o centro, eles sabem tudo, eles sempre estão certos. Segundo,
Quando você tem mais de um filho, ou seja, quando você tem a partir de 2 filhos, há rivalidade entre os irmãos. Por quê? Porque o primeiro filho foi criado como sendo o centro da família, e quando chega o segundo, ele agora já não é mais o centro. O centro é o outro, ou agora ele tem que dividir a atenção com o outro filho que chegou. Terceiro, filhos inseguros. Por quê? Porque eles só sentem segurança quando estão junto dos pais. Eles não podem ficar sozinhos, ou seja, sem os pais, não podem ficar com outra pessoa, com o irmão mais velho, não podem ficar com os avós, não podem ficar com o tio e assim por diante, sem a presença dos pais. Por quê? Porque são muito mimados, os pais sempre têm que estar presentes. Por consequência disso, os filhos são muito infelizes sem a presença dos pais. Esse é o quarto ponto. Quinto ponto, os filhos decidem as questões da vida de toda a família. Por exemplo, os filhos decidem que hora dormir, que copo vão usar, que comida vão comer, que hora vão comer, o local das férias da família, para onde vão sair e assim por diante. E assim, mas quem sabe você, não, mas os meus filhos não decidem isso. Mas para quem que você pergunta as coisas? Não é para os seus filhos? Você não pergunta para os seus filhos para onde você tem que ir, o que ele quer comer, que hora ele quer dormir? Estes são sintomas de que a sua família está sofrendo de filiocentrismo. O plano de Deus, meus irmãos, não é que os filhos fiquem no meio do círculo familiar. O plano de Deus não é que a prioridade dentro do lar sejam os filhos, até mesmo quando eles são pequeninos assim. O plano de Deus é que Jesus seja o centro do nosso lar. Jesus seja o centro da nossa família. E depois os nossos filhos, claro, merecem atenção, merecem todo o cuidado, todo o carinho, ainda mais quando são pequenos como a minha filha, que completou 1 mês agora na segunda-feira. Mas o centro do lar tem que ser Jesus. Quem tem que direcionar para onde vão as coisas dentro da família é Jesus. É a palavra de Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Deus. E aí sim, nós vamos poder dar uma educação, um cuidado adequado para os nossos filhos desde pequeninos. Bom, consequências disso. Se os filhos são o centro do lar, da família durante muito tempo, depois que os filhos forem embora, forem formar suas próprias famílias, ou quem sabe até morarem sozinhos, vai haver um abismo entre o casal. Porque durante todo esse tempo, imagine, mentalize. Do lado do homem, do outro lado da mulher, e aqui no meio sempre existiam os filhos. Saíram os filhos. Agora há um abismo entre o homem e a mulher dentro do lar. Isso é muito grave. Não vão mais se conhecer, porque durante muito tempo, quem sabe, lidaram um com o outro apenas como amigos e os filhos ditaram as coisas dentro da casa. Não pode funcionar dessa maneira, é muito grave se isso permanecer por muito tempo e pode ser quase irreversível. Bom, agora um ponto a destacar. Por que Jesus tem que ser o centro? Claro, nós temos vários motivos bíblicos para isso, mas falando especificamente da família, porque Jesus sendo o centro, ele vai ser a plataforma, ele vai ser o fundamento sobre o qual os filhos vão ser criados e educados. A base para a educação dos filhos não vai ser eles mesmos, não vai ser os pais, mas vai ser a palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, dessa maneira, os filhos vão crescer saudáveis na presença do Senhor Jesus. Bom, e agora então, eu quis trazer esse probleminha, porque é algo que me chama a atenção ao observar algumas famílias, mas nós queremos falar agora da solução para esse problema, para esse desafio do filiocentrismo, para todos os outros, ou se não para todos, para a maioria dos problemas que há na criação e na educação dos filhos. Novamente aqui vou dar só um pause, antes de nós prosseguirmos, mandar um grande abraço para todos aqueles que estão conectados conosco, a irmã Vana, o irmão Francisco estão conectados conosco, irmão Sidney, né? Irmão Sidney Viana, Deus abençoe em nome de Jesus.
Então vamos então para as 3 chaves bíblicas de sucesso na criação dos filhos, que são chaves que podem fazer nós vencermos esses desafios e esses problemas como o filiocentrismo que nós trouxemos. Essas chaves, irmãos, elas têm como base a estrutura textual do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele até o capítulo 9, ele é instrução. E a partir do a partir do capítulo 9, ele é intervenção. E essas são 2 chaves de sucesso que a Bíblia traz para os pais na criação dos filhos. Nós não temos tempo aqui para nos aprofundarmos, mas você vê em várias ocorrências bíblicas no livro de Provérbios, até mesmo em alguns versículos, essa estrutura. E a terceira chave é a intercessão. Então nós podemos falar dessas 3 chaves na forma de um triângulo. É o triângulo, né? O triângulo de sabedoria do livro de Provérbios para a criação de filhos. A primeira ponta do triângulo é a intercessão. Está em cima justamente porque é a ajuda que vem do alto. É a soberania de Deus, é a dependência da soberania e do poder de Deus na criação dos nossos filhos, colocando Deus no centro da criação dos nossos filhos. Porque quando oramos pelos nossos filhos, estamos pedindo recursos divinos para criá-los. Quando oramos, estamos dizendo: Senhor, eu quero depender de Ti para criar os meus filhos. Eu estou ciente, Senhor, de que criar filhos não é uma tarefa apenas natural, mas também é uma tarefa espiritual e por isso precisamos orar. Essa é a primeira chave. A intercessão é a primeira chave para ter sucesso na criação dos filhos. A segunda chave é a instrução. Temos que instruir os nossos filhos. Educar os nossos filhos não é tarefa da escola. Educar os nossos filhos não é tarefa do professor ou da professora da escola bíblica dominical. Educar os nossos filhos na palavra de Deus e valores e moral, princípios, é tarefa do pai e da mãe. A Bíblia dá essa tarefa para o pai e para a mãe. O pai, falando mais especificamente do pai, ele é o pastor do lar e ele é o professor do lar. E a sua esposa auxilia nessa tarefa. E tem que funcionar de tal maneira essa instrução para que os filhos se tornem discípulos do Senhor Jesus. Os nossos filhos têm que se tornar aprendizes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, semelhantes a Ele, conforme a imagem dele. É nossa responsabilidade como pais levarmos os nossos filhos até a presença de Cristo. Essa é a segunda chave bíblica para o sucesso na criação dos filhos. Assumir essa responsabilidade de instruir, treinar os filhos no caminho do Senhor. E a terceira chave bíblica para ter sucesso na criação dos filhos é a intervenção, mais conhecida como a disciplina, né? Ou correção. É levar os filhos de volta para a rota, para o caminho correto, para o caminho do Senhor, através de atitudes, né? Nós podemos dizer que se a instrução tem a ver com treinar os filhos, a intervenção ou a correção tem a ver com manter os filhos no caminho do Senhor. E qual é o objetivo dessas 3 chaves bíblicas, dessas 3 atitudes bíblicas para ter sucesso na criação dos filhos? É alcançar o coração dos nossos filhos, ganhá-los para Cristo, produzir verdadeiros discípulos de Jesus nos nossos filhos, para que eles sejam imagem de Cristo, para que eles reflitam a imagem de Cristo em suas vidas. Este é o verdadeiro objetivo.
E aqui, irmãos, nós podemos também, para nós gravarmos aqui de maneira didática, falar dessas 3 chaves como 3 Is. O I da intercessão, o I da instrução e o I da intervenção. Intercessão, que é a oração, dependência de Deus, buscar recursos divinos para a criação dos filhos. Instrução, que é treinar os filhos, que é discipular os filhos no caminho do Senhor, criar, fazer dos seus filhos discípulos de Cristo e não apenas seus discípulos. E por fim, em terceiro e último, a intervenção, que é a correção. Então temos três Is, né? Intercessão, instrução e intervenção. Mas também podemos falar em 3 Ds, né? Para nós gravarmos melhor ainda. O D da dependência através da oração, o D do discipulado através da instrução e o D da disciplina através da intervenção ou correção. Mas, irmão Guilherme, fica difícil de eu gravar através das letras, é 3D, é 3I, então através de gestos você pode gravar. Nós temos aqui, assim, a oração, da dependência, a intercessão. Nós temos estendendo a mão com o gesto de explanar, de instruir, aqui a instrução, e nós podemos também pegar a nossa mão e fazer assim, né? Você já sabe o que é a intervenção ou correção. Meus irmãos, essas chaves bíblicas são tiradas, como eu já falei, da estrutura em que é organizada o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios em si, irmãos, a Bíblia é um manual do cristão, mas o livro de Provérbios é um manual de treinamento doméstico. É um manual de conselhos para você criar os seus filhos com sabedoria de Deus, para você ter um lar cheio de sabedoria de Deus, sabedoria do alto, não sabedoria terrena. E aí você pode dizer assim, irmão Guilherme, ao longo desta reflexão, veio à minha memória, quem sabe, algumas falhas que eu estou tendo na criação dos meus filhos. O que eu faço? Primeiro, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus pelas suas falhas, porque você não é perfeito. Nós não somos perfeitos, é claro que a misericórdia de Deus não é desculpa, o perdão de Deus não é desculpa para nós vivermos de qualquer maneira e pecarmos desenfreadamente. Mas nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que é o Senhor Jesus. Então, nos acheguemos a Ele e peçamos perdão pelas nossas falhas na criação dos nossos filhos. Precisamos reconhecer as nossas falhas. Há pais que não reconhecem as falhas que têm na criação dos filhos. E esse passo é muito importante. Precisamos pedir perdão a Deus por nossas falhas. Esse é o primeiro passo. E segundo, pedir ajuda de Deus para que Ele nos ensine a criar os nossos filhos nos seus caminhos. E a palavra de Deus nos revela os caminhos de Deus. E por isso é muito importante você partir para um próximo passo, que é estudar a palavra de Deus. Meus irmãos, não teremos sucesso na criação dos nossos filhos se não ensiná-los com base na palavra de Deus. Com culto doméstico, com aconselhamento, com intervenção, com correção baseada na palavra de Deus. E se você não conhecer a palavra de Deus, como você vai corrigir os seus filhos ou saber os princípios para corrigi-los? E um próximo passo, irmãos, é, da mesma forma que eu falei aqui no início, procurar literatura a respeito disso. Se aprofunde, leia livros a respeito disso, procure especialistas, pastores que são dedicados ao ministério da família, para você ter as boas práticas de como criar os filhos, de como manter um lar nos caminhos do Senhor. E aqui, novamente, eu quero apresentar aos irmãos 2 materiais do pastor Davi Merck. Aqui este livro, 151 reflexões sobre a educação dos filhos, muito bom, irmãos. Sempre tem um versículo, é como se fosse um devocional, tem um versículo bíblico ou versículos de base e depois um texto, é uma leitura breve, são 151 leituras aqui para você meditar sobre família. E se você quer se aprofundar ainda mais biblicamente, e esse é o objetivo aqui da nossa reflexão,
este comentário aqui, Lar, Família e Casamento, muito bom. Claro, vários outros autores nós temos hoje, né, no meio cristão que podem servir de bênção para a sua vida. E você também pode pedir conselhos ao seu pastor, ao departamento da família do seu distrito, da sua congregação, a pessoas mais experientes. Peça conselhos aos seus pais. Peça conselhos. A Bíblia fala que na multidão de conselhos está a sabedoria e também está a vitória. Muito bem. E você pode dizer assim, mas, irmão Guilherme, seguindo essas chaves, seguindo esses passos que você dá agora, do que fazer para corrigir os problemas na educação dos filhos, problemas familiares, eu tenho 100% de certeza de sucesso? Meus irmãos, 100% nós não temos como dar, porque os filhos têm liberdade de escolha, né? Eu não quero chamar aqui essa liberdade de escolha de livre-arbítrio, porque essa, não, na minha opinião, não é a palavra correta, né? Mas liberdade de escolha. Os filhos têm liberdade de escolher seguir ou não o caminho do Senhor, liberdade de seguir ou não os conselhos dos pais, até mesmo depois quando já vão atingindo uma idade em que eles têm mais razão. Mas eu tenho certeza que você vai poder deitar a sua cabeça tranquila no travesseiro e dizer que você fez a sua parte. E a oração conta muito nisso, irmãos. Os nossos esforços são parte do sucesso, mas a oração, com certeza, é o que mais pesa. O recurso divino, a soberania de Deus, o poder de Deus é o que mais conta nessa equação. E para nós encerrarmos, irmãos, antes de orarmos, eu quero aqui deixar uma dica para os pais que têm filhos que moram ainda dentro da sua casa, dentro do seu lar. Uma dica prática aqui, para você começar a implementar a partir de hoje, que é o tempo do sofá. A partir de hoje, claro, nós estamos em quarentena, mas eu creio que em breve vamos sair, com a graça de Deus. Quando um dos dois, ou os dois cônjuges, o marido e a mulher, chegarem em casa, antes de fazer qualquer coisa, na presença dos filhos, sentem os dois no sofá e conversem a respeito do dia de vocês. Como foi o dia, o que aconteceu no trabalho, ou no lugar onde você frequenta todo dia, num curso, na faculdade, enfim, sentem na presença dos filhos e conversem. Isso vai facilitar e muito várias coisas dentro do lar. Porque os filhos vão ter ciência de que vocês dois se amam, se gostam, vocês têm diálogo, vocês conversam, vocês têm um relacionamento que, além de amoroso, é um relacionamento de amizade, é uma aliança, e de que o relacionamento entre o marido e a mulher é o mais importante depois do relacionamento com Deus dentro do lar, dentro da família. Façam isso na presença dos filhos, pode ser algo rápido, 10 minutinhos, conversem 5 minutos para cada um falar a respeito daquilo que aconteceu no seu dia e encaminhamentos práticos. Claro, se vocês têm que falar alguma coisa que os filhos não podem ouvir, depois vocês vão para o quarto ou mais tarde, num momento mais reservado, mais à noite, a sós, vocês falem. Mas assuntos que eles possam ouvir, para eles entender que um casal conversa, que um casal dialoga, que um casal se importa um com o outro, de que o relacionamento entre marido e mulher é importante dentro da estrutura do lar. Faça isso a partir de hoje. E outras dicas também que eu posso dar aqui rapidamente, né? Além desse tempo de sofá, um tempo maior a sós, quem sabe uma vez por semana, se você puder sair com a sua esposa a sós, ou um retiro de casais, uma viagem a sós, se você puder passar um período só você e a sua esposa, isso é muito importante. Às vezes pode ser um período do dia ou um dia da semana, você sair com a sua esposa, isso não significa que você precisa gastar dinheiro, você pode dar uma caminhada no parque, na praça, enfim, algo para você passar tempo com a sua esposa e alimentar a comunhão com ela. Os filhos têm que estar cientes de que o casal tem que ter tempo para eles, que os dois se amam e que o pai e a mãe investem tempo para ficar um com o outro. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final da nossa reflexão. Nós queremos
E desejamos aos irmãos que coloquem em prática isso, né? E que nós queremos orar pelas famílias que estão conectadas conosco e aquelas que vão assistir posteriormente. Muito bem, nós queremos orar. Se possível, eu gostaria de chamar minha esposa aqui para nós orarmos juntos. Ela vai se aproximar aqui, juntamente com a minha filhinha, com a nossa filhinha, a Helena. Nós vamos ficar de pé aqui e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Se você puder, onde você está, feche os seus olhos e vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa família nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos por mais um culto que podemos realizar, um culto para Ti. Oferecemos esse culto a Ti, que Tu tenha se agradado desse culto, recebido esse culto. E também pedimos agora a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre nossas famílias. Que nenhuma, Senhor, seta inflamada, dardo inflamado do inimigo venha ter efeito sobre a nossa família. Repreende, Senhor, toda a artimanha do inimigo contra os lares, Senhor. O meu, o dos nossos irmãos que estão conectados e daqueles que ainda irão assistir, Senhor. Os lares do Passo das Pedras, Senhor. Abençoa cada lar, reestrutura os lares, que a partir de hoje não haja mais os filhos como centro do lar, mas que o Senhor Jesus, Tu, meu Deus, seja o centro dos nossos lares. E que possamos colocar em prática aquilo que aprendemos nessa noite, da intercessão, da instrução, da intervenção, e passarmos tempo a sós com o nosso cônjuge para alimentarmos, Senhor, e fortalecermos a aliança que realizamos, que construímos a partir, Senhor, do dia do nosso casamento, namoro e noivado. Abençoa cada lar, cada família. Dá-nos solução, Senhor, para esse coronavírus. Que possamos voltar à normalidade o mais breve possível. E abençoa também nossos pastores, nossas lideranças. Em nome de Jesus, fica conosco. Até o próximo culto online. Em nome de Jesus. Amém.